Fala, meu querido aluno, beleza? Pura tranquilidade? Então, vamos começar agora com a resolução do conteúdo de cones. Mas antes, vamos apenas lembrar que volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. O cone é um sólido geométrico cuja base é sempre um círculo. Portanto, o volume vai ser 1/3 de πr² vezes h. Sendo R o raio da base do cone e H a altura do cone. Ainda temos a geratriz do cone, um elemento muito importante e que aparece muito nas questões. A área da superfície lateral e a área também da base. Essas questões, todas as questões envolvendo o cone, podem fazer uma brincadeira, uma miscelânea com as fórmulas. Te dá o volume e pede a área da superfície lateral ou área da base e vice-versa. Lembrando também que temos problemas envolvendo o tronco do cone. E aí a gente vai trabalhar com o volume do cone maior menos o volume do cone menor. E ainda a razão entre sólidos semelhantes, a razão entre o volume de sólidos semelhantes. Questões também trabalham com razão entre volume de cones semelhantes. E a fórmula é: a razão entre os volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Beleza? Então vamos começar com a resolução número 1. A geratriz de um cone equilátero mede 2 raiz de 3 centímetros. Calcule a área da seção meridiana do cone em centímetros quadrados. Bom, a seção meridiana do cone tem a mesma característica da seção meridiana do cilindro. A seção meridiana é a interseção do cone com um plano que corta esse cone contendo o seu eixo, ou seja, esse plano também contém o diâmetro da base. Em se tratando de um cone equilátero, a sua seção meridiana é exatamente um triângulo equilátero. Bom, então se a seção meridiana do cone é um triângulo equilátero, o lado desse triângulo é exatamente quem? A geratriz do cone, que ele deu sendo 2 raiz de 3. Ou seja, se ele quer saber a área da seção meridiana de um cone equilátero, sempre vai ser a área de um triângulo equilátero, cujo lado é exatamente a geratriz do cone. Então é só a gente relembrar agora qual é a forma da área do triângulo equilátero. L² multiplicado por raiz de 3 dividido por 4. Essa é a fórmula, sendo que o lado desse triângulo é exatamente 2 raiz de 3. Então é só fazer a substituição, fazer o cálculo e finalizar a questão. Show de bola! Então essa é a conta que a gente tem que fazer. Olha só que maravilha, esse 2 aqui dentro, quando elevar ao quadrado, vai dar 4. E vai poder cortar com o 4 de baixo. Então, ó, esse 2 aqui, ele vai eliminar com esse 4. O que vai sobrar? Raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, multiplicado por raiz de 3. Portanto, o resultado é 3 raiz de 3 centímetros quadrados. E, portanto, o gabarito é a letra C. Muito bem, questão teoricamente simples, né? Se você não lembrasse a fórmula da área do triângulo equilátero, você ia ter um pouquinho mais de trabalho, consequentemente você ia perder um pouco mais de tempo. E claro, se você não soubesse o conceito de seção meridiana e cone equilátero, não teria como você fazer. Então tem que tomar muito cuidado com esses conceitos e definições, não somente sobre cone, mas todos os sólidos geométricos estudados de geometria espacial. Beleza? Vamos agora direto para a questão de número 2. Na figura abaixo temos um cone reto inscrito num cubo de aresta 40 centímetros. Nessas condições, qual é a medida da geratriz do cone em centímetros? Bom, nesse caso, como ele afirma que o cone é reto, a altura desse cone, por ele estar inscrito, exatamente inscrito no cubo, a altura dele corresponde exatamente ao tamanho da aresta do cubo, cujo valor é de 40 centímetros e foi dado na questão. E também, olha só, esse triângulo retângulo obtido aqui embaixo, essa medida é exatamente o quê? A metade da aresta, porque esse diâmetro da base do cone, na verdade, também corresponde à aresta do cubo. E, consequentemente, esse triângulo é um triângulo isósceles e essa altura também é mediana. Corta no meio, consequentemente, essa medida é 20. Então, para descobrir a geratriz do cone nesse caso, não tem mistério nenhum. É só a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Muito tranquilo. G ao quadrado igual a 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado.
40 vezes 40, 1.600. 20 vezes 20, 400. Então, vou ter 1.600 mais 400, 2.000. G ao quadrado igual a 2.000. Portanto, G vai ser igual a raiz de 2.000. E aí, malandramente, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse 2.000 em 20 vezes 100. Porque a raiz de 100 a gente já sabe que é 10. E aí vai ficar faltando só calcular a raiz de 20. Show de bola! A raiz de 100 a gente já sabe que é 10. E a raiz de 20 eu vou usar o mesmo princípio. Eu vou separar em 4 vezes 5. Porque a raiz de 4 eu sei que é 2. Então, eu vou ter 2 multiplicado por 10, que vai dar 20, vezes raiz de 5. E, portanto, o gabarito é a letra B. Bom, meu querido aluno, a gente está chegando num momento muito importante que você deve estar percebendo a necessidade de você dominar conteúdos anteriores, né? Tanto de álgebra quanto de geometria. Se você chega numa questão dessa, que teoricamente não é difícil, você não vai conseguir fazer, porque você precisaria do Teorema de Pitágoras e também precisaria de conhecimentos mínimos para resolver potências e raízes. Portanto, se você nesse momento se depara com esse tipo de questão e ainda tem dificuldade nesses cálculos, eu te aconselho a retornar nesses conteúdos básicos, potenciação, radiciação e também pegar um pouco dessa parte de triângulo retângulo, beleza? Número 3. Calcule a medida da altura de um cone reto, sabendo que sua geratriz forma com o raio da base um ângulo de 30 graus e que a medida do raio da base é 27 centímetros. Bom, então está aqui o nosso cone reto, né? A sua geratriz forma um ângulo de 30 graus, né? Com o plano da base, a gente sabe que o raio vale 27 e ele quer saber a altura do cone. É só você utilizar os seus conhecimentos de razões trigonométricas. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, H sobre 27. Lembrando, esse cone é reto, então a altura do cone aqui dentro forma exatamente um ângulo de 90 graus. Portanto, se esse triângulo é retângulo, eu posso aplicar as razões trigonométricas. E claro, você vai ter que lembrar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, usando a tabela dos ângulos trigonométricos, né? Seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, aquela tabelinha famosa. E aí, igualando a raiz de 3 sobre 3, H sobre 27, é só fazer a multiplicação cruzada. Mas antes eu posso simplificar o 3 com o 27 por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 27 dividido por 3 vai dar 9. Portanto, 9 vezes raiz de 3 é igual a H vezes 1, então H é igual a 9 raiz de 3.